Salve, rapaziada! E aí, galera do Resenha? Resenha gloriosa de volta, comigo, Luiz Eduardo, Cláudio Múrcia. Temos ainda integrantes da equipe, como Fogarel, Luiz Gustavo, que não estão aqui hoje conosco, mas a gente representa essa galera, né, Cláudio? Exatamente. Estamos aqui depois de um longo tempo, né, sem gravar vídeos, né, até por uma escolha nossa, até por uma filosofia de trabalho que a gente veio fazendo aqui junto com vocês ao longo desses quase 4 anos. Bom, a gente veio falar sobre o desempenho do Botafogo nesse primeiro semestre, nem tanto, mas vamos considerar o primeiro turno do Brasileirão 2022. Aqui o português falou, primeira volta. A primeira volta do Brasileirão 2022, visto que o Botafogo, né, nessa temporada, retorna ao grupo de elite do futebol brasileiro, depois de ter sido campeão da última temporada de Série B, retornou para a Série A, e aí com isso veio várias expectativas para o torcedor botafoguense e para o mundo do Botafogo ali, né, seus dirigentes e outros mais. O Botafogo, que tinha grandes expectativas de estar enfrentando os grandes clubes de frente, Sim, né, grandes expectativas de trazer jogadores super badalados no futebol, né, com nomes badalados, renomes internacionais, renomes internacionais, e que agora com o Textor nós vamos vencer tudo, vamos formar grandes equipes, que começou com a chegada do Patrick de Paula. Sim. Né? E ao final do primeiro turno nós já acabamos percebendo que não é bem assim, que tem muito trabalho a se fazer dentro do Botafogo. O Botafogo viu que ainda tem muita coisa para se estruturar, muita coisa para se organizar. Já que viemos falar de Campeonato Brasileiro, começaremos falando da campanha que o Botafogo teve. Né? O Botafogo teve 19 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, a maioria em seu mando de campo, no Newton Santos, com 19 gols prós, 24 gols contra, com um saldo de 5 negativo, tendo ainda como seu artilheiro Hérisson El Toro. Cláudio, dá para a gente perceber várias coisas aqui dentro, friamente analisando esses números, mas também vendo os jogos a gente vê que tem certas coisas que não são bem assim, né? E aí o que você acha que falta nesse tipo do Botafogo, que o Botafogo ali mostra que, né, que perdendo muitos pontos, né, de jogos que não poderiam se perder dentro de casa, que a gente principalmente considerava que não são pontos perdidos, serão praticamente obrigatório o Botafogo ter vencido, que são equipes que não são disparadas à sua frente, são praticamente ali batendo ali no tete a tete. Mostra o quê? Que nós ainda não temos um ataque que realmente de peso. A nossa defesa, que toma muitos gols todos os jogos praticamente, não é sólida. O sistema ainda não está bem pronto para poder a equipe não ficar tomando muitos gols. O técnico não conseguiu passar o que ele entende de futebol para os jogadores, ou os jogadores ainda não são os jogadores que o clube precisa para que a gente possa enfrentar as grandes equipes, as equipes medianas, e fazer valer a força do Botafogo junto com a sua torcida, porque a torcida fez a sua parte. O que você pode estar falando aí, Cláudio, em relação a isso daí? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sei como é que a galera tá, em que horário a galera está assistindo. Se a gente só analisar os números, realmente tem muita derrota, principalmente no seu mando, né? Realmente o Botafogo, como mandante, estaria na zona de rebaixamento, mas como visitante, é o terceiro melhor visitante do campeonato, né? O que preocupa mais nesse sentido, se a gente falar casa e fora, é o Newton Santos, que o Botafogo já teve times piores, mas conseguia valer o seu mando de campo. Isso para mim é ruim, porque também afasta um pouco a torcida. O torcedor hoje que se aperta, a gente vai ver um Botafogo, ou leva um acompanhante, dependendo da promoção de ingresso que tem, já não consegue ter a mesma confiança como já tinha no início de toda aquela reestruturação, daquele processo que o Botafogo vai vir embalado ou não vai vir embalado. Então acaba também afastando um pouco o torcedor. Afasta o torcedor e também isso influencia na adesão de sócio-torcedor. Exatamente, porque o torcedor já assim, poxa, faça um esforço, não que seja esforço torcer para o Botafogo, que é um clube que nós amamos, mas a gente vai pensar financeiramente, porque o torcedor também é puxado. Imagina, um cara vai assistir 2 jogos, nos 2 jogos o Botafogo perde, então ele já não vai assistir o terceiro, vai assistir o quarto, realmente a média de público acaba caindo. E o Botafogo acaba não tendo, digamos, o respeito dos adversários. Então, alguns adversários que
posteriormente seriam fracos até se eles seguirem jogar com o Botafogo, já que aqui o mando de campo do Botafogo, como não valia de nada, porque está perdendo muito dentro de casa. Infelizmente, isso precisa ser revisto, mas aí a gente também tem que pensar por outro lado, que é o quê? O Botafogo vem, digamos assim, desfalcado com grandes números, já uns 8, 7, 9, 10 jogos, perdendo diversos jogadores, aí passa por outros fatores, departamento médico, preparação física, ou por não ter um centro de treinamento onde consegue preparar ou ter uma pré-temporada legal. Preparação, jogadores, tudo isso, né? Exatamente, então são diversos fatores, ainda tem o do técnico, porque o Luiz Castro, com todo respeito a ele, eu entendo que ele é um bom técnico, tem a sua filosofia, parece que ele me fala que está treinando homens, que preza por isso. Pode ser que ele esteja um pouco desalinhado com o futebol brasileiro, que realmente é uma filosofia diferente do que se joga lá fora. Cada campeonato, o campeonato português, o campeonato do Kuwait, ou do Catar e do Brasil é bem diferente. Então também ele pode estar se sentindo um pouco, digamos assim, não tão bem habituado com o que se passa aqui, por mais que ele seja um estudioso. Então são diversos fatores, mas acho que um dos principais que o Botafogo vem sofrendo agora, realmente são os desfalques. Teve partidas que o Botafogo teve 11 a 10 desfalques. Muitos deles são dos titulares, então o Botafogo deve ter que recorrer a Jefinho, tem que recorrer de repente ao DG lateral que teve que jogar outra partida, teve que promover alguns jogadores para voltar com o Lucas Mezenga, aí ficar naquela oscilação de joga a Erisson se machuca, entrar Matheus Nascimento, que muitos criticam, muitos não têm paciência. Ao meu ver, pode se tornar um grande jogador. Kaique se tornou aí um grande jogador, né? O Kaique acabou que realmente jogou e conseguiu agarrar a vaga dele, à toa que ainda passava por isso, né? Que o Botafogo, todo jogador começava a jogar bem, acabava se machucando. Foi assim com o Piazon, começou mal, melhorou, machucou. Kaique, ai meu Deus, Kaique, botou a bola debaixo do braço, deu vitória pro Botafogo, vinha jogando bem, se machucou e assim. Coelho, o Rafael na lateral. Quando estreou no Carioca, tava bem pra caramba, foi lá e se machucou, então o Botafogo sofre com muitos desfalques. Toda vez que o Botafogo encontra alguém pra posição, poxa, Piazon agora tá legal nessa posição, se machuca. Eu já sei quem vai ser o cara para jogar de frente da zaga, o Kaique, vai e se machuca. Então o Botafogo sofreu muito com os desfalques. O português no início chamava ele de teimoso, que insistia num esquema tático com 2 pontas, mesmo não tendo pontas de ofício, que tomou até aquele de 4 do Palmeiras lá, que ele mexeu no time todo. Depois de um tempo ele deixou sua teimosia um pouco de lado e tentou adaptar da melhor forma o Botafogo. Jogou com 5 zagueiros, jogou com 3 zagueiros, jogou no 4-4-2, botou 2 pontas de ofício. Então ele foi tentando se encaixar. Acho que aos pouquinhos ele foi aprendendo o que tinha no elenco e como se joga no Brasil. Mas o principal, digamos assim, empecilho no Botafogo no primeiro turno para mim foram os desfalques. Claro que o Luiz Castro algumas vezes tirou minha paciência, acho que até a sua de todos nós, algumas substituições, alguns esquemas táticos. Mas foi o que mais prejudicou o Botafogo no primeiro turno, foi os desfalques. Contusões, né? Contusões, lesões. E isso, por muitas vezes, era esquecido na própria imprensa, sem ser, digamos assim, a nossa independente, às vezes até por algumas grades independentes, que quando o Botafogo perdia, enaltecia o adversário, independente se o Botafogo estava jogando com 4 ou 5 garotos que subiram do Sub-23, Sub-20, jogando com a maioria dos jogadores que estavam na Série B. Muitas vezes eu esquecia isso. E quando o Botafogo vence qualquer adversário, igual venceu o Atlético Paranaense, porque era o time misto do Atlético Paranaense. Mas nem todo mundo esquece que o Botafogo está jogando com um time misto aqui, há diversas partidas. Então, resumindo, para mim o que mais afetou o Botafogo nesse primeiro turno foi justamente as lesões. Foram as contusões, até porque o Botafogo ainda não tinha incorporado no seu elenco grandes jogadores que pudessem manter o nível daqueles titulares, né? Exatamente. Então, o Botafogo sofreu muito com isso, e uma das coisas que mais afetam a gente, por mais que ele esteja em má fase, é o do goleiro. Gatita é titular absoluto, a gente tem que trabalhar muito bem essa parte de goleiros, né? Mas a gente vai falar isso para mais tarde. Bom, e aí, voltando, a gente comentando sobre isso, a gente vê que o Botafogo ainda tem muito trabalho a fazer. Sim. Tanto com o seu elenco, com os seus jogadores, treinando. Quando todos os jogadores estiverem voltando, dificilmente, não existe nenhum clube no Brasil que consegue ter 100% do seu plantel à disposição por muitas rodadas. Ele pode ter por 1, por 2, mas tem muitas coisas que influenciam nisso.
que acaba sendo transferência de jogadores, punições, contusões, contratos, isso tudo influencia e acaba desfalcando algumas equipes com jogadores que são, de repente, fazem a diferença no seu plantel. Então o Botafogo precisa olhar, o Botafogo tem muito mais coisas do que só colocar bons jogadores, e o Botafogo formou uma equipe bem enxuta e vimos que não é bem assim, para a gente poder estar concorrendo com as grandes equipes que são candidatas a títulos, a ficar na parte de cima da tabela. O Botafogo precisa fazer muito mais. Primeiramente, o seu técnico parece que já está entendendo a forma de jogar no futebol brasileiro e também de saber utilizar o que ele tem no seu plantel. A disposição até de melhor, né? O que ele tem à disposição, o que ele tem de melhor, saber jogar dentro de casa, saber jogar fora de casa. Isso é uma coisa que é um problema para os técnicos que são forasteiros, porque eles acabam aprendendo, como o pessoal diz, trocar a roda com o carro andando. Eles não têm tempo para estudar o futebol brasileiro. Eles acabam vindo e começam a entrar num clube, e ali eles vão vendo se vão tendo sucesso ou se não vai tendo sucesso. E aí, se der sorte, tiver um bom plantel e os jogadores abraçarem a sua ideia, o time de repente consegue ter uma boa campanha, né? Nem sempre vai ser de uma forma tão meteórica ou um casamento quase perfeito como foi de um outro clube aqui do Rio de Janeiro há 3 anos atrás. E aquilo ali foi uma coisa muito fora da curva. Vide aí o time do Palmeiras, o tempo que o seu técnico demorou para botar o time praticamente num grande padrão. Praticamente um ano. Um grande padrão. Então, eu sei que nós botafoguenses estamos ansiosos, né, Cláudio? A gente está aí desde 95, 98 por um título de expressão, e o botafoguense está ávido por título, por boas campanhas. Então tem hora que a gente já não aguenta mais ficar esperando o Botafogo fazer boa campanha. O Botafogo ganha uma partida, perde 5, ganha 2, aí perde mais 3. Não dá. O Botafogo tem que tentar melhorar, né? Eu acredito que o Botafogo pode melhorar. Acredito que com novos jogadores chegando, né, Cláudio, a gente pode estar melhorando essa campanha. Até porque eu estava falando com o Cláudio, com 24 pontos, eu ainda não considero uma campanha boa. Eu considero uma campanha abaixo do medíocre, até porque fez menos pontos do que o Barroca quando teve no Botafogo. No primeiro turno do Barroca. No primeiro turno do Barroca, Cláudio. Mas, como tudo não é só isso, a gente vem falar também do que a gente considera, como está sendo o ano do Botafogo, né? E aí a gente vai falar. O Botafogo vai reestrear no Campeonato Brasileiro para o simbólico segundo turno ou 20ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena neste sábado agora, dia 30, né? Às 19 horas. Contra o Corinthians. Já é um jogo difícil, né? Jogar contra o Corinthians em seu campo, em seus domínios, com sua torcida, né? Tudo a favor. Com outros fatores. Se é que me entendo. Forças externas. Forças externas, forças internas, forças de cabine, é o que a gente vai enfrentar, e o Botafogo tem que saber jogar com isso daí. Sim. Não vai ser fácil. Mesmo que possivelmente tenha alguns poupados do time adversário, não vai ser fácil. Nunca é fácil. O Botafogo também é um time que não tem poupados, mas como a gente já tinha elucidado aqui no vídeo, né? O Botafogo estava com alguns desfalques, contusões, algumas estreias estão vindo, que teve, na verdade, a do Marçal, do Eduardo, pode ser que venha, não sei se é Adrielson, né? O Adrielson já foi apresentado. Vamos ver quando é que ele vai ter condições de jogo. Também não sabe se o Luiz Henrique pode ser que comece com titular ou não, tem gente voltando também, né? Tem gente voltando, e é nisso aí que a gente está querendo tocar o assunto agora. A gente vem falando, né, do Botafogo, como é que foi o desempenho, o que a gente entende como foi o Botafogo agora nesse primeiro turno do Brasileirão, né? Depois de 19 rodadas, a gente analisou alguma coisa em relação à pontuação e vimos também do desempenho do Botafogo, que o Botafogo nos seus domínios não consegue se impor e vencer os jogos sem passar sufoco ou sem perder. Não consegue passar os jogos sem perder. Isso é uma coisa que tem que mudar. E isso a gente entende o quê? Que ou é elenco,
ou é o treinador. Não tem outra, não tem Sim. outra história, não tem outra desculpa. No início eu até acreditava que fosse um pouco culpa do treinador, porque justamente foi o que você falou. Com alguns treinadores piores e com elencos acho que até piores do que a gente tem atualmente, o Botafogo conseguia, na sua dificuldade, vencer e se impor, né? Mas depois de um tempo a gente começou a ver que também teve até alguns jogadores que realmente fizeram falta, estão fazendo falta, e alguns que eram titulares incontestáveis, a gente começou a perceber que não tinha mais como ele continuar para o próprio desempenho do Botafogo. Então, até quando eu terminei a análise, no início eu achava assim, cara, é possível, esse cara não se adaptou, mas hoje em dia eu começo com cabeça mais fria, comecei a enxergar que de repente realmente as peças que tinham realmente, algumas fizeram falta e outras a gente está carente na posição. Falando em peças e carente na posição, eu tenho alguns jogadores relacionados aqui que eu quero que o Cláudio faça aquele papum assim rapidinho, né? Tem alguns jogadores de saída, sim, né? Por exemplo, Chay pro Cruzeiro e uma provável saída do Klaus para o Atlético Goianiense. Já vontade ou vai fazer falta? O Chay foi aquela coisa que a gente até comentou no nosso Instagram, né? Obrigado por tudo que fez, principalmente em 2021. Só que em 2022 a gente não... Aí tá a dúvida. Realmente, será que ele não se entendeu? Volta aquela de sempre, né? Será que ele não conseguiu entender a filosofia que o Botafogo atualmente quer? Ou ele não está se adaptando ao nível da Série A? Bom, a gente não sabe ao certo dizer, mas a gente pode ter, digamos assim, uma resposta indo para o Cruzeiro, mas no sentido agora, se faz ou não faz falta, no sentido não faz falta. A princípio não. É um reserva que acabaria se tornando terceira opção se continuasse no elenco. Klaus, gastamos dinheiro à toa? A Klaus não veio, acho que ainda do Freeland, né, cara? Se não me engano, né? Nas contratações deles. Sem necessidade, né? Não tinha necessidade de trazer o Klaus, na verdade, porque já veio também... Chegou já, digamos, acho que ainda estava se recuperando de lesão, se lesionou de novo, não faz falta. Tem garoto novo aí, como o próprio Mezenga jogando. Cauã. Então, tipo, eu acabo, acho que algumas contratações... Adrielson, Carly, Cuesta e tudo isso daí. Então, acho que ele vai ficar de lado. Então, se sair, não fará falta. Senão pode ser emprestado para o nosso irmão lá da Bélgica, né? Que já cogitaram que podia ir, né? Algumas renovações em pauta. Gatito, Carly e Matheus Nascimento. Bom, precisamos? O Gatito, porque mesmo... Você até trouxe um relato aqui antes do vídeo, né? Que ele é o que mais faz defesa, um dos jogadores foi considerado um dos goleiros, aliás, o goleiro que fez mais defesas difíceis nesse primeiro turno do Brasileirão. E também falhou em algumas visões, né? Algumas ele foi salvo pelo VAR e outras realmente foi difícil de engolir, né? Para ele não, porque ele engoliu. Mas acredito que realmente depende tudo um pouco. Ele e o Carlos, no caso, pela idade avançada, a gente fica com receio de até, digamos assim, fazer uma renovação a longo prazo. O problema é de fazer um ano só de contrato que a cada 6 meses tem aquela expectativa. Pode ser um pré-contrato com qualquer um. Pode-se levar em consideração, Cláudio, que são importantes para o elenco, mesmo que eles não joguem tantas partidas como prevista, de 50 e poucas partidas no ano, 40 e poucas partidas no ano, são importantes para estar ali no elenco? São importantes para estar no elenco, às vezes até algumas partidas pontualmente. O próprio Gatito teve partidas que ele defendeu, agarrou tudo que podia, outras nem tanto. Mas a princípio ele é um goleiro titular e, pelo que o andar da carruagem mostra, que vai continuar sendo titular da posição por até algum bom tempo. Já dando sinais de que o Botafogo já tem que estar trabalhando com um goleiro, já visando um goleiro para essa transição aí e pegar a posição, né? É a mesma coisa pro Carly. O Carly, acho que um pouco mais diferente do Gatito, ele quando entra ajuda bastante. Porém, a gente sabe que vai acabar se limitando até mais por causa da idade, não consegue. Ele já nunca foi tão veloz assim, cada vez mais fica difícil para ele. O futebol da Série A é um futebol muito rápido, muito veloz, exige muito do jogador. O Carly pode ser que seja um reserva de luxo, ou quem sabe entrando no esquema de 3 zagueiros. Pode ser que ajude ele bastante, porque ele fica mais na sobra. Mas Matheus Nascimento é um garoto que... É um investimento que não pode se jogar fora. É um investimento a longo prazo. Eu acho que ainda acredito que ele não deveria estar jogando a Série A. Para mim, ele continuaria nas categorias de base, tanto no Sub-23, Sub-20, onde ele se encaixaria. Porque eu acho que ainda é muito cedo para ele estar tendo essa responsabilidade toda, mas no Campeonato Brasileiro. No Carioca, até vai. Jogar um Carioquinho, uma Copa do Brasil contra o Ceilândia, uma Copa do Brasil contra um time de menor expressão. Mas para o brasileiro, acho muito ainda esperar que ele seja o cara que resolva.
Mas como a gente não tem um elenco ainda encorpado, ele acaba sendo jogado ali aos leões, né? Sim. O esquecido Diego Gonçalves, rapaz, eu tinha esquecido dele. Ainda é importante no elenco? Infelizmente perdeu totalmente. Vai ser a quarta opção. Perdeu espaço. Perdeu né? espaço. Saravia, é decepção? Olha, a gente esperava mais dele, né, cara? Na minha opinião. Destemperado, né? Na minha opinião, maluco, beleza? Total. Eu achava, quando eu assisti ele no Internacional, eu gostava dele. É aquela coisa, né? Numa grama do vizinho sempre mais verde, né, cara? Então, alguns já alertavam que, digamos, ele é meio maluco, não marca muito bem. Aí no início a gente viu ele tomando aquele baile contra o Corinthians aqui em casa. A gente, não, tá começando. A gente viu como você ficar recorrente, se enrola com a bola, tomada de decisões precipitadas. Então, ele acabou salvando o Daniel Borges. É isso aí. Vamos lá. Vitor Sá sumiu, rapaz. Tem chance ainda com o Jefinho ali do lado esquerdo. Jefinho pedindo passagem. Vitor Sá, depois daquela pressão da torcida. Uma lesão nas costas. Apareceu logo uma lesão e agora tá voltando. Acredito que ainda vai ajudar bastante, Edu. Vai ajudar. É um bom jogador, né? É um bom jogador, acho que ainda tem para agregar muito, né, cara? A gente não pode só contar com o Jefinho, Luiz Henrique e Vinícius Lopes, né? Que eu acho que essa galerinha toda aí, pelo que o Jefinho vem mostrando, por mais que o Vinícius possa ter mais gols do que ele no campeonato, o Jefinho mostra mais qualidade, né? Então acho que a briga entre os pontos vai ficar, a princípio, Luiz Henrique, Jefinho e, se o Vitor Sá voltar em condições, Vitor Sá. E Vinícius Lopes, a quarta opção, Diego Gonçalves, tchau e bênção. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, foi importante. Mesma coisa que o Cristiano, importante na Série B, mas a princípio na Série A não está mostrando o que a gente esperava. Né? Com isso, o Vitor Sá não jogando, Diego Gonçalves não, a gente acaba descobrindo a grande surpresa do campeonato nesse primeiro turno, que é o Jefinho. Exato. Né? Vindo do Resende, ninguém percebeu, né? Chegou o Botafogo ali, já foi colocando a camisa, foi entrando nos jogos difíceis, e fazendo a diferença, e nessa última partida fazendo um belíssimo gol, né? Exato, um lindo gol, se não bobear, um dos mais bonitos do Botafogo no primeiro turno. Já tem Clube de Portugal de olho nele, tá? Clube de Portugal, até o Goiás de olho. Quanta petulância, né, cara? Com todo respeito à galera do Goiás, né? Mas não é mais aquele Botafogo de uns anos atrás, né? Creio eu, né? Acreditamos que não vai sair por 2 mariolas, é uma paçoca, né? Apesar de não pertencer ao Botafogo. Acredita ainda, cara. Jogadores que voltaram e jogaram a última partida agora. Luiz Henrique e Mezenga. Dá pra botar fé ainda nesses caras? Luiz Henrique, eu acredito que sim, Eduardo. Que pode ser que tenha um pouco a mostrar, né? Ficou a dúvida quando ele saiu, digamos assim, entre aspas, prematuramente do Botafogo. A gente ainda queria ver um pouco mais dele. Ele vai voltar para tentar mostrar o futebol que o pessoal sempre depositou confiança nele. E o Mezenga teve todo aquele imbróglio lá da saída, de forçar, não querer sair, se não vai sair, se não vai. Acredito que ainda tem chance. Eu acho que para eles ainda tem digamos assim, não tem outra palavra, vão ter chances. Só o tempo irá dizer se realmente vão ser bons. O Mezenga eu não digo nem tanto, mas o Luiz Henrique, a torcida está um pouco magoada. Vai ter que jogar muita bola para que ele possa cair novamente nas graças como ele já teve uma vez. Se for levar para o lado paixão mesmo, toda essa dificuldade de vem ou não vem, se vai fechar com o rival, se não vai, ficou muito mal entendido. Um pouco, não é? Eu fiquei com raiva na hora, achei... Confesso que eu também, o Luiz Henrique vai ter que jogar muita bola para poder apagar isso daí. Mas vou lembrar de uma coisa que você sempre falou, veio pro Botafogo, a gente gostando ou não, a gente vai torcer. Vamos torcer. Isso aí. É isso daí. Bom, voltando, já em fase de transição, de recuperação, Rafael e Carlinhos, né? O açougueiro aí. Carlinhos que na foto dessa semana mostrou uma protuberância, né? Ainda naquela brincadeira, né? Física, sempre né? quis ter um corpo de atleta, acho que agora eu tenho. Cara, o Carlinhos acho que vai ser difícil mesmo, cara. Com o Marçal, nas 2 partidas que ele jogou, pelo menos nessas 2 partidas, mostrou uma coisa positiva. Eu até gostei. É um cara que... Contra o Santos foi considerado até um dos melhores no Botafogo. Na estreia dele, praticamente. Né? E o Congo relativamente estava até jogando bem numa crescente, então o Carlinhos vai acabar praticamente perdendo espaço, né, cara? E não vai ter espaço para 3 laterais esquerdos no time, né? Alguém vai pro Sub-23 aí. Igual o Felipe Ferreira, né? Eu acho que não vai aceitar, né? E o Rafael acho que tem como agregar, né? Mas é uma lesão séria, acho que vai vir mais devagar ainda. Vai ter que ter muita paciência com ele, né? Vai ter que vir mais devagar ainda.
e infelizmente pode ser que só seja para 2023, a gente não sabe, a gente torce para que volte voando, quem sabe, ou jogue no meio de campo, ou dependendo, né, com o Saravia e Daniel Ou Borges. até reveza ali com o Daniel Borges na direita. Eu já tô contando com esses dois já. Vamos lá. Será que vale a pena ainda acreditar, depositar, valer a pena manter o elenco? Oyama, Barreto, Sauer, Canu, Patrick de Paula e Daniel Cruz, Claudio. Agora eu peguei na canela aí. Pô, tá uma galera aí boa, né? Essa galera vale a pena ainda depositar, ainda podem render. O Sauer, coitado, né? Lesão, rapaz. Não é nem isso. Mas Canu, vamos falar, Canu, Barreto, Oyama e Patrick de Paula. Que grupinho, hein? Que galera, hein? Só faltou o Diego Ribas. Meias verdades. Esse canal de meias verdades aí, né? Tô brincando. Brincadeira. Bom, vou começar por, acho que um dos mais fáceis, assim, que é o Barretinho, né, cara? O Barretinho teve partidas que eu, com muita raiva da nossa marcação, que era frouxa, eu quase que agonizava por ele. Pode ser maluco aí, nem que seja para dar porrada em alguém, para parar o ataque do adversário. Mas, pro futebol que o Botafogo projeta pro futuro, ele vai acabar perdendo espaço naturalmente. Eu acho que ele também não cai muito nas graças do treinador. Mas tem uma galera da torcida que até considera ele um pouco. É aquele cara que faz o trabalho sujo, né? Como ele fez até naquele próprio jogo contra o Brasil de Pelotas, que se lembra daquela porrada, acho que foi o Renatinho, o Botafogo podia ter tomado um empate, nem tendo, quem sabe, até, não acho que ele ia desestruturar o Botafogo, mas ele entende o que às vezes a gente quer que alguns jogadores entendam, né? Que a falta é inteligente, a falta para matar a jogada, a falta é necessária no momento certo. O Bahia sabe fazer isso. Mas agora o futebol realmente ele é fraco, ele não tem muita habilidade, é difícil sair com a bola no pé. Então, com os moleques que tem, como o Patrick de Paula e Tietê, o natural seria que ele não tivesse mais chances. O natural, mas já que Patrick de Paula, eu vou botar o Tietê nessa brincadeira também. Pois é, Patrick de Paula ainda não rendeu o esperado, né, como a grande contratação do Botafogo de todos os tempos, né, em termos de valores. Ainda não mostrou o que veio. Oyama também ainda não se firmou nesse esquema técnico, até eu gosto muito do futebol dele, mas ainda não se firmou ainda no esquema do técnico, né? E então o Kaique de fora, Romildo, né? Deu Piagem ainda também oscilando, acaba tendo chance, de repente, por algum momento o Barreto está entrando aí na partida e quem sabe cai nas graças aí numa partida dessa e... Como o próprio Kaique caiu, né? Como o próprio Romildo também teve partidas que entrou muito bem. O que a gente cobra mais é que o Patrick de Paula tem essas partidas e o Tietê parece ter uns lampejos de melhora, mas também é aquilo, né? Quando um começa a ir bem, aí o próximo jogo joga nada. Aí fica trocando os três, né? Patrick de Paula, Oyama, Tietê. Patrick de Paula, Oyama, Tietê. Desses três todos, eu sou suspeito, eu não gosto muito de falar do Oyama, porque o pessoal acha que tem implicância com ele. Eu acho que ele vai ser o que naturalmente, assim, junto com o Barreto, essa galera realmente que veio da Série D, Diego Gonçalves. O único que vai ser salvo, vai ser o Daniel Borges, porque o cara que foi contratado tá, digamos assim, do nível dele para pior. Então, não tá em grande fase. E Daniel Cruz, vou deixar para você falar do Daniel Cruz, tá? O Daniel Cruz, rapaz, eu confesso que eu nunca tinha visto jogar futebol. Eu não acompanho futebol paranaense. Nunca tinha visto, até me assustei de ver o Daniel Cruz ali. Eu preferia que no banco, né, de jogadores relacionados até, ao invés de tivesse Daniel Cruz, que tivesse dado a oportunidade para o Raí, que é um jogador que eu acredito que foi formado no Botafogo, tem muito mais identificação e acredito que tem muito mais bola para mostrar do que o Daniel Cruz. Não sei, com todo respeito ao profissional, não sei o que ele está fazendo ali, não sei quem botou ele ali, por que ele está ali. Era mais fácil deixar ele no Sub-23 e botar o Raí ali, que é um menino que a gente vê que tem qualidade no passe, é um menino que de repente pode crescer dependendo da partida. O Canu é o seguinte, o Canu ele teve uma fase muito boa, né, no momento onde o Botafogo precisou, mas o Canu, o que encobriu as falhas dele foram os bons momentos do Botafogo. E nos maus momentos as falhas dele são gritantes. Então o Canu, eu assisti a jogos com o Cláudio,
a primeira coisa que me irritava eram as falhas do Canu. Mesmo que não eram convertidas em gols contra o Botafogo, mas era o que me irritava, porque aquela vontade dele de se mostrar um líder não me ilude. Não me ilude. Tanto que nessa partida agora contra o Atlético Paranaense foi banco. O Canu, acho que ele vive uma montanha-russa, né, Eduardo? Digamos assim, de ter uns altos, acho que nem mais por ele ser um destaque positivo, né? Acho que quando ele digamos assim, tem um alto, digamos assim, no sentido de ter uma partida boa, é que no geral o Botafogo às vezes não é muito exigido defensivamente, ou o clube acaba não tomando tantos gols assim. Claro que vai salvar uma partida ou outra assim que ele fez boa, mas no geral, quando ele faz o baixo dele, é algo, digamos assim, de você ficar transtornado com as falhas absurdas que ele comete, tanto em bola aérea, como no chão, como saída de bola. Nossa, chega a ser absurdo de tanto quanto ele falha. Foi o que você falou, ele é salvo, ou às vezes pelo companheiro de zaga, ou no momento bom, igual do ano passado, na crescente, na arrancada do Botafogo embalado para subir, com o companheiro de zaga como o Carlos já cansou de ajudar muitos jogadores a jogarem bem, Gabriel, Igor Rabelo, até o próprio Benevenuto também. Então, quando jogou Benevenuto e Canu, foi a zaga do desastre, né? Foi a zaga do rebaixamento. O Botafogo nunca falhou tanto, nunca tomou tanto gol. E com o Canu, infelizmente, ainda carrega esse estigma aí de ser aquela zaga ruim de 2020, aí teve a crescente de 21, e agora em 22, quando ele, digamos assim, ele se torna o líder, um cara que você espera alguma coisa dele, ele nunca entrega. Então, infelizmente, não tem como o Canu, nunca, pra mim, pode ser cruel falar isso, acho que não tem mais, assim, na vida dele, acho que é inadmissível alguém botar ele como capitão, por mais que ele queria da base e tal, acho que ele não tem perfil para isso. E ele vai ter que amargar realmente um banco aí durante um bom período. Meu ver. Pode ser que ele melhore, de repente, num sistema defensivo, né? Até porque é um jogador que não é lento, de repente um sistema defensivo com a zaga protegida pode ser que ele volte a melhorar, né? E aí, chegando no clube, Adrielson, né? Falando de zagueiro, chegando Adrielson, confesso que eu nunca vi jogar, não sei como é, só sei o que se escuta pelas redes sociais. Espero que ele venha para o Botafogo e consiga suprir bem o que a gente tem ali de carência na zaga. Né? O que o pessoal às vezes fala muito, digamos assim, que ele é um zagueiro baixo, acho que é 1,80m e um pouquinho. A zagueiro é baixo. Mas aí a gente lembra de um cara que tu gostava bastante, que é o Gabriel. Tem a mesma altura dele praticamente, mas diferente do Canu, ele se posicionava muito bem e dificilmente tomava gol de cabeça, pelo menos é o que eu lembro agora. Falhar deles. Ele podia dar uns mole dele, obviamente, que ele não era o perfeito zagueiro ideal. Não existe ninguém perfeito. Mas as falhas absurdas que a gente vem sofrendo com a zaga, na zaga a gente não passava com ele. Isso aí. Bom, tem aí uma expectativa de contratação de Danilo Barbosa para o meio de campo. Como outros, né? Como outros, né? E tem aí também a chegada de Marlon Freitas para 2023, né? Já que a gente falou de primeiro turno, foi um dos eleitos um dos melhores os melhores volantes desse primeiro destaque, turno. Né? Destaque do volante de destaque aí no primeiro turno. Mas isso está muito ligado a gols também. Ele faz muito gol de pênalti. Que ele é o batedor oficial da Atlético Paranaense. Oficial, e isso dá uma visibilidade, mas espero que tenha realmente um bom futebol para apresentar. E aí a gente falando um pouco desses jogadores, né? Lógico que a gente não fala do elenco todo, esses são os que a gente acredita aqui que mereciam um pouco de evidência aqui no nosso vídeo, mas a gente sabe que o Botafogo ainda carece, né? Como a gente estava falando, de goleiro, para poder já começar a trabalhar nessa transição, né, do Gatito para um outro goleiro que vai tomar posição, porque o que a gente tem lá ainda não nos inspira confiança e ainda não mostraram que realmente será o goleiro do Botafogo depois da saída do Gatito. Precisamos de um atacante, não dá para a gente contar só com o Edson e com o Matheus Nascimento. Né? O Matheus Nascimento pode sair a qualquer momento, de repente chegando uma boa proposta. Muito jovem ainda para se apostar. E o Edson, que ainda também não pode ser o único centroavante. Né? E ainda precisamos de um meia, camisa 10, realmente clássico, que possa ter a visão do jogo e distribuir. O Lucas Fernandes até tenta fazer isso, mas não dá para botar essa responsabilidade toda nas costas dele. O Eduardo ajuda bastante,
na distribuição, na organização das jogadas, mas também, ao meu modo de ver, não é ainda o camisa 10 que o Botafogo precisa, e a gente precisa trazer esse 10, Cláudio. Se a gente for pontuar direitinho... Desculpa, o Sauer, que ainda, infelizmente, está nas contusões, que, de repente, seria esse cara. Podia ser esse cara que ajudaria tanto na ponta, como mais pro meio de campo ali. Se a gente pontuar direitinho, acho que, digamos, é um goleiro, para fazer uma sombra pro Gatito. Um zagueiro, pode ser que agora com o Adrielson o Botafogo não procure mais. A lateral esquerda, Marçal chegou, a direita vai ficar, acho que vai ficar com isso mesmo até o final. Até o Rafael voltar. Até o Rafael voltar, então os pontas, está vendo o Luiz Henrique, ele tem aquela explicação do Orreda, do Ruiz, mas o que o Botafogo carece mais seria esse primeiro volante mesmo de marcação, que o Botafogo não tem mais, os meios de campistas e um centroavante, que o pessoal já até especulou Tiquinho Soares, entre outros. Esses são os principais, acho que a princípio o Botafogo precisava focar do meio para frente. O Botafogo trazer uma galera boa do meio para frente para ajudar na armação, você mesmo falou, na armação de jogadas, principalmente em finalizações, por mais que o Tura tenha um bom número de 7 gols no campeonato, eu acho que algumas tomadas de decisões ele ainda peca muitas vezes de frente pro goleiro. A hora que a gente fala assim, cara, era só uma cavadinha, era só driblar e tocar, ele peca muito ainda, porque o reserva dele tem o Matheus Nascimento, quando entra também não consegue render, também é um gato muito franzino, aí pega uma zaga mais forte, ele não consegue fazer essa briga toda que o Erisson acaba fazendo, porque o Botafogo justamente não tem um trabalho de bola muito bom, então o atacante todo tem que ficar brigando por uma bola, o ponta também tem que se desdobrar, driblar e ir para cima, então realmente o Botafogo precisa melhorar justamente essa parte de trabalhar as jogadas, ter a criação. O Botafogo realmente nesse momento não tem. Não sei se vai ser fácil achar no mercado alguém assim, né? Quem tem não quer. Segura o seu. Se tiver 2 ou 3, prefere manter os 2 ou 3 no seu elenco. É o caso do Palmeiras. Tem Rafael Vegas e Rafael Scarpa. O Scarpa só vai ser porque ele quer sair e para outro futebol. Então, quem tem não quer liberar, ou se vai liberar vai ser um absurdo. Então, realmente o Botafogo vai ter que se desdobrar para achar esse cara, nem que se ajude no meio de campo e na ponta também. Eu consigo fazer essas duas funções, né? No meio e na ponta, porque é um setor que o Botafogo precisa ter opções, que a única opção mesmo no momento é o Erisson. O Matheus Nascimento eu nem conto tanto, porque para mim é o grupo da base. Então eu acho que se eu fosse para focar agora, eu focava do meio para frente. Pegando esse gancho aí, Cláudio, para a gente já ir para o final, né? O Botafogo, ele está tentando se organizar internamente. Sim. Né? O Botafogo ele já tem um head scouting, que é o Alessandro Brito, que veio do Atlético Mineiro, né? E já trabalhou com o Mazuco já em outros lugares do futebol brasileiro, e ele trabalha muito com análise de desempenho de jogadores na parte interna, e acaba trabalhando junto com o Rafael Rezende, que também ele é o scout de mercado do Botafogo. Ele acaba analisando o scout de possíveis jogadores. Sim. Que não são do Botafogo, que estão para poder, de repente, o Botafogo possa trazer para o seu elenco, né? Trabalha. E o Botafogo trouxe também um gestor de infraestrutura do Porto, que vai ser o diretor de operações também, que é Alexandre Costa, que já tem experiência também de ter trabalhado na infraestrutura do Maracanã e do Allianz Parque. Isso mostra que o Botafogo está tentando enxergar e melhorar a sua estrutura para poder trazer grandes jogadores, grandes talentos, porque hoje não é só o salário que é o suficiente. Sim. Porque dinheiro, como diz, temos mais que o Barcelona. Agora, ter mais estrutura que o Barcelona é difícil, né, Cláudio? Bem difícil. E com essa galera toda, é onde o Botafogo vai trabalhar com jogadores, né? Vai trabalhar com seus jogadores internos. Então, o scout, né? O seu análise de desempenho vai funcionar para todo o departamento de futebol, tanto para base, sub-23, feminino e profissional masculino. E aí vai ver com quem rende para o Botafogo, quem tem condição de render, quem está entregando bem, quem não está entregando por causa de problemas de contusão ou por algum problema físico, quem pode estar vindo para o Botafogo. E aí a gente acaba não ficando na mão de empresário, né, Cláudio? Exatamente. O empresário diga, traz aqui esse garoto aqui, bota esse garoto aí no elenco, como acaba acontecendo. O Klaus chegou, né? Quase não jogou, mas Fabinho do Botafogo, os Fabinhos da vida, né? E entre outros aí, que acabaram não ficando muito tempo. E o Rafael Carioca, essas coisas assim. E o Botafogo acaba gastando dinheiro com esses caras, gastando inscrição,
esses jogadores tomam lugar de grandes jogadores e com essa estrutura parece que isso não vai ser mais assim, né, Cláudio? Exato, tudo acaba sendo interligado, né, cara? Você analisar internamente quem vem rendendo e quem não vem, ou você vai analisar o porquê de tantas lesões, o porquê o jogador tanto sofre com tal tipo de lesão, ou qual jogador não está indo bem, mas por que ele não está indo bem, se ele está sendo escalado, o que está acontecendo com ele. Isso vai acabar interligando porque você consegue fazer a transição entre as bases do Botafogo. O Sub-23 é criado justamente para isso, que a gente comentou antes, se o Jefinho, imagina, já veio com 22 anos, não conseguiria jogar com a Copa São Paulo de Futebol Júnior ou um Sub-20 Brasileirão, porque já não tinha mais idade. Provavelmente ia acabar ficando perambulando entre alguns times menos conhecidos e tinha acabado podendo perder um talento aí, de repente, escondido no futebol brasileiro em algum canto. Com Sub-23 não, você consegue trabalhar um garoto desse, que às vezes não vai amadurecer com 19, 20 anos, mas você consegue que aos pouquinhos, contendo essa análise de um com Sub-23. Sem aquela pressão toda, né? Sem aquela pressão toda, né? A toa que a gente está até começando, o próprio Enio é um dos artilheiros do aspirante, com 3 gols. Claro, ele tem outros problemas externos, mas você acaba interligando, tendo essa grade toda de análise de desempenho, scout de mercado, o que você pode trazer de fora para suprir o que falta no seu elenco, ou você vai dispensar tal jogador e emprestar porque não serve, então você acaba se interligando e também passa pela estrutura, né? Que o Botafogo tem sofrido com lesões justamente, ou preparação, porque não tem estrutura. Não tem uma infraestrutura onde pode estar trabalhando melhor, né? Essa parte de fisiologia dos jogadores, a melhor parte de recuperação dos jogadores na área médica, a parte física e por aí vai, né? E de tudo um pouco, às vezes até de... estruturar os garotos da base também, né? Exato, você estruturar os jogadores da base, não sobem de qualquer maneira, os jogadores conseguem, digamos melhor assim, assistidos, né? Melhor assistidos, conseguem fazer uma comunicação, às vezes até com o próprio profissional do Botafogo, que isso é importante, estar perto. Essa integração é muito importante para gente. Então acho que acaba tudo se interligando. Às vezes quando a gente fala assim, qual o problema do Botafogo? São diversos. De estrutura, de preparação, departamento médico, falta jogador, mas aqui é naquela palavra, né? Tudo um processo. É chato, a gente está cansado de escutar isso, mas é verdade. O Botafogo vai passar, precisa de uma estruturação interna, grande mesmo, que o Botafogo ficou parado um tempo. A qualidade, digamos assim, estrutura do Botafogo hoje em dia é pífia, é quase se comparando de um time mediano de pequeno no futebol brasileiro, cara. E se o Botafogo não melhorar isso, ele não vai bater de frente com nenhum grande. E dificilmente poderá disputar outras competições. Isso aí. Tem muita coisa que tem para melhorar, mas ainda bem que a gente vê mais esperança do que desespero em tudo isso. Temos aí uma grande expectativa do Botafogo no segundo turno. A gente acredita que com a chegada desses novos jogadores deu um novo ânimo para a torcida, para nós torcedores do Botafogo e para o próprio Botafogo, para o próprio técnico do Botafogo, que a gente ainda deposita confiança e a gente acredita que ele fará um bom trabalho. A gente acredita que toda essa infraestrutura, que todo o setor do Botafogo de trás do bastidor vai estar trabalhando para melhorar a equipe e as condições para que esses jogadores possam estar só pensando em jogar futebol da melhor qualidade possível, né? E estamos aqui para poder falar para você o que nós pensamos em relação ao mundo do Botafogo. Nós aqui do Resenha Gloriosa estamos aqui de volta, estamos muito felizes por estarem falando com vocês e estaremos de volta. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas antes de finalizar, Edu, te perguntar, para você, quem foi o destaque do Botafogo no primeiro turno? Bom, eu não quero me deixar levar pela emoção por ter falado assim, Jefinho, né? Que é o Jefinho. Mas eu gostei de alguns jogadores, por exemplo, do Kaique. Gostei muito do Vitor Cuesta, quando se acertou na zaga, do Kaique, do Vitor Cuesta. Mas, falando assim em relação aos bons momentos do Botafogo, gostei muito do Jefinho e gostei do Eduardo no meio de campo. Gostei muito, ele dita o ritmo, ele chega, olha, parece que é o dono da partida, o dono do time, né? Diz pra onde que tem que ir, corre, pega, toca, lança. Eu gostei muito da forma dele de jogar e eu acho que funcionou muito bem ali no time do Botafogo. Me lembrou um jogador que jogou nos anos 90 no Botafogo, Fabiano Compostela, no meio de campo, jogou até pouco no Botafogo. Não lembro mesmo. Ele foi formado nas divisões de base do Botafogo, foi para a Espanha, fez toda a sua carreira de futebol na Espanha e voltou depois para encerrar no Botafogo. Jogou com o Paulo Autuori no Botafogo, se não me engano, pela segunda passagem do Paulo Autuori, e jogou muita bola. Jogava, distribuía o jogo com uma propriedade muito grande. Então eu acredito muito no potencial desse jogador para poder
elevar o nível do nosso time. Digamos assim, é que você acaba não tendo jogadores com grandes sequências no time, né? Mas um cara assim que me agradou um pouco, que eu critiquei até a venda dele, é o Lucas Fernandes. É um garoto que, sim, digamos assim, não é tão, digamos assim, como dizer, é um cara que vai decidir muito a partida. Não é que vai desequilibrar. Mas é um cara que é importante tu ver ali, que é um cara que sempre busca o jogo. Incansável. O cara tá sempre ajudando, ele a entrega é grande, é incansável, né? É muito esforçado, e isso acaba me pegando muito. Eu quero mais jogadores assim do Botafogo que se entreguem. Eu acho que a gente consegue fazer um elenco bom. Se tivesse uns 4 caras, não da qualidade técnica ali, no meio de campo, que se entregasse igual a ele, de repente, muitas coisas poderiam fluir. Como ele, como o Kaique, como o Carly. Eu acho que o Botafogo ia vender caro algumas derrotas, né? Poderiam até acontecer, mas não de formas tão horrorosas, né? Então é isso aí, rapaziada. Resenha gloriosa, passando a sua visão do Botafogo aqui no primeiro turno do Brasileirão. Estaremos de volta quando a gente entender que realmente a gente precisa fazer alguma coisa importante e passar para vocês. Falem aí nos comentários o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, o que você puder. Também indique esse vídeo, compartilha, porque a gente precisa do seu compartilhamento para que isso chegue a mais botafoguenses, né? Porque nós aqui da mídia alternativa, a gente tenta mostrar para você o que realmente a gente pensa e a nossa verdadeira visão sobre o Botafogo. Não é uma situação tendenciosa como a gente vê na mídia tradicional aí. Só nós botafoguenses, para que a gente possa manter isso vivo sem qualquer tipo de covardia com o nosso clube. Valeu, rapaziada. Então, um abraço aí. Valeu. Valeu, galera. Próxima partida tá todo mundo de volta, hein? Vamos lá. Valeu.